ler um pouco o que está escrito aqui. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós falamos sobre oração, nós lembramos de um dos homens que é considerado para nós um exemplo de oração. Um profeta, um rapaz que foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia, que não se corrompeu, um guerreiro de oração, um homem que com a sua vida foi exemplo, fez prosperar aqueles que o oprimiam e foi feito eunuco aos 17 anos. Então nós vemos aqui, este homem foi levado cativo pelo imperador Nabucodonosor. A vida dele foi para servir como escravo do rei, mas nos melhores escalões, porque ele era um homem brilhante e porque Deus o havia escolhido. Quando ele estava por volta dos 85 anos, ele já era primeiro-ministro, um tipo primeiro-ministro na Babilônia. Nabucodonosor já tinha morrido, o filho de Nabucodonosor assumiu o lugar, foi assassinado pelo cunhado, e o cunhado não parava ali, deixou seu filho reinando, e Belsazar, e ele já era primeiro-ministro. Houve a queda do Império Babilônico, os Medo e Persas tomaram o reino Babilônia, e quando eles se apossaram do Império Babilônico, tudo o que era do Império Babilônico veio para o Império Medo-Persa. Assim, Israel, que era escravo na Babilônia, passa agora a ser escravo no Império Medo-Persa. Só que quando o povo foi levado cativo para Babilônia, Deus tinha falado por boca do profeta do profeta Jeremias, que estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então, estava escrito na palavra que o cativeiro seria por 70 anos. Quando nós lembramos aqui, está lá escrito em Jeremias 25. De uma hora para outra, Daniel leu o livro do profeta Jeremias e ele percebeu que o tempo estava pronto, que 70 anos estavam cumpridos e Dário tinha dado liberdade para o povo voltar
Mas o povo, os judeus, não queriam ir de volta para Jerusalém. Eles estavam sossegados. Eles estavam adaptados. E eles não sentiam saudade da sua terra, da sua língua, mas principalmente não sentiam saudade do seu culto. Então, quando ele percebe isso, mas ele percebe porque ele leu a Escritura. Então, ele entra numa batalha de oração. Então, quando nós pensamos orar, nós precisamos conhecer a palavra para nos situarmos no centro da oração. Este homem, Daniel, só começou a orar por essa causa específica quando ele conheceu o problema lendo a palavra de Deus. Nós jamais teremos o fogo queimando para falar com Deus se nós não trouxermos a palavra para dentro do coração. É a palavra que vai nos acender, é a palavra que vai nos energizar, é a palavra que vai nos impulsionar a falar com Deus. Nós precisamos saber que o nosso Deus é um Deus de comunicação. Você vê que nada aconteceu antes que Deus falasse. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, nada aconteceu. Até o momento em que Deus disse, Deus falou, Deus expressou, Deus comunicou, haja luz, tudo começou. Tudo começa com a palavra, tudo começa com a comunicação. O Evangelho de João, ele diz, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra estava em Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Então nós vemos como Deus coloca a palavra como canal para tudo que Ele quer fazer. Deus, o nosso Deus, é um Deus de comunicação. Se você observar, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, a primeira área afetada dos discípulos foi a comunicação. A Bíblia diz, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Consequência, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito os dirigia que falasse. Vocês viram? Primeira área afetada, a comunicação. Eles começaram a falar em outras línguas as maravilhas de Deus. Nosso Deus e Pai, Ele gosta da comunicação. Ele é um Deus de comunicação. E Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele. Então, quando nós pensamos, vou orar, eu penso imediatamente um trecho da Escritura. Porque a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. Deus pensa e Deus fala. E quando eu chego diante de Deus, levando a palavra dele, a palavra que foi gerada no coração de Deus, olha a diferença. Você viu Daniel? Primeiro, ele viu a situação, ele foi buscar. Ele foi ao livro do profeta Jeremias, e que quando chegou no capítulo 25, ele leu: estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Contou? Então está na hora. Agora que ele viu
que Deus já tinha dado a palavra, Deus tinha estabelecido um tempo, estava na hora, ele tomou posição. Agora eu posso orar firme em cima disso, porque isso é vontade de Deus. Eu posso orar, pedir, clamar, porque Deus disse que é assim. Você só pode exigir diante do juiz o direito àquilo que é seu. Não é? Você pode exigir aquilo que você tem direito. Se eu disser, eu vou levar este teclado, o teclado é da igreja, mas eu vou levar para mim. Vira todo mundo, vamos para a justiça. O juiz diz de que o teclado é da igreja. Você comprou? Não, mas eu quero. Você não tem direito. Porque é a igreja que tem o recibo de compra. É a igreja que tem o direito. Não sou eu. Então, quando eu chego diante de Deus, clamando a Deus para que se realize na terra uma coisa que Deus diz do céu, então eu posso batalhar firme. Eu posso estar certa que Deus vai fazer porque é vontade dele. Agora, o que é que ele vai fazer? Ele viu que o tempo está cumprido, que Deus falou, agora ele viu na Escritura, ele sabe a vontade de Deus. Então ele toma posição no versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Agora ele vai entrar numa batalha. Agora ele vai entrar numa batalha porque ele sabe que Deus falou, aquilo tem que se manifestar. E ele diz aqui 3 momentos. Orei ao Senhor, no versículo 4. Meu Deus, confessei o meu pecado e disse. Olhe o que ele fez. Orei, confessei e disse. Você vai ver este homem começar a oração dele com confissão. Nós temos um negócio assim. Chega, Senhor Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muitos já entram na petição. Você não chega assim nem diante do prefeito da sua cidade. Não é? Como é que você chega diante do Deus da eternidade? Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo ensinou como é que você se chega. Ele diz, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus. Mas se ele está nos céus, como é que ele vai me ouvir? Porque ele está aqui, ele está me ouvindo, mas quando eu digo que estás nos céus, eu estou dizendo e eu estou proclamando um Deus que está acima de tudo, um Deus que está excelso, entronizado nas maiores alturas e não há ninguém acima dele. Então eu proclamo a posição mais alta para Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, a Bíblia nos diz que diante do trono de Deus existem seres viventes que não se cansam de proclamar, nem de dia, nem de noite. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe o que são 4 seres viventes proclamando que Deus é santo? Por, acho que trilhões de anos. Hein?
proclamando que Deus é santo. Então eu chego diante de Deus e eu digo: santificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. Tu és incomparável. Venha o teu reino. Tu és monarca. Tu és rei. E nós nos submetemos à tua vontade. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, porque tu reinas. Agora que você acabou e que você exaltou, que você reconheceu atributos de Deus e quem Ele é, então você vai se humilhar. Você vai reconhecer a diferença de você para Deus. Há um momento que Deus queria falar com Moisés. Foi a primeira vez que Deus foi falar com Moisés. Moisés, Deus tocou fogo no arbusto e ficou esperando para chamar a atenção de Moisés. Moisés tinha uma mente muito indutiva, ele estudou a ciência avançada da época no Egito e ele tinha um raciocínio muito indutivo. E quando ele viu aquela sarça pegando fogo sem se consumir, ele disse: eu vou ali, que eu quero ver que grande fenômeno é esse. Era um fenômeno químico. E ele foi para lá. Quando ele chegou lá perto, que a atenção dele estava toda naquele fenômeno, Deus diz: Moisés, Moisés. Ele disse que é Senhor. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. Muitas pessoas não pensam nisso. Deus criou os nossos pés, mas nós criamos a sandália. Nós criamos a sola dos sapatos. Para que serve a sola do sapato? Serve para nos separar do pó. A sola do sapato nos separa do pó. Então, quando Deus diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo, Ele está dizendo: te faz um com pó. Reconhece que tu és pó. Diante de mim, eu sou Deus, tu és o pó. Então, ele diz: confessei. Confessei. No versículo 4. Quando você confessa, é porque você confessa a alguém a quem você ofendeu. A alguém a quem você está devendo. E disse. Ele diz, disse. Ele aqui vai falar da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, de um Deus que tem atributos que você não pode enumerar. Ele chega diante de Deus tentando, como ser humano pecador, colocar Deus num lugar tão alto, porque nós não temos palavras. O nosso Deus é incomparável. E depois, no versículo 5, ele diz: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Deixa eu dizer para vocês, Daniel tinha saído de lá, de Israel, com 17 anos. Ele agora está com mais de 85. Ele está caminhando para os 90, se é que ele já não estava com 90 no momento desta oração, porque ele é o único homem no mundo que foi primeiro-ministro em 2 impérios, no Império Babilônico e no Império Medo-Persa.
ele confessa. Você vai ver que este homem vai ficar diante de Deus, confessando, reconhecendo a sua iniquidade, o tempo todo. Passando para a nossa situação hoje, nós olhamos para a nossa pátria, para o Brasil, e nós reclamamos do Brasil. Meus irmãos, as coisas estão muito difíceis, por que não dizer vergonhosas? Mas nós merecemos. Nós merecemos. Um país que foi dedicado a um ídolo, Aparecida. Você sabe que a nossa língua portuguesa vem do latim. Mamãe, mãe, pai, é padre. Madre é mãe, é feminina. Padre é pai, é masculino. Então, este ídolo Aparecida, que deve ser um ídolo feminino, ela é padroeira do Brasil. Então, é um ídolo transgênero, porque ela devia ser madroeira. Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro. Ela devia ser madroeira, mas ela é padroeira. Mas isso é pouco. Mas o Brasil foi consagrado a ela. Consagrado. Você sabe o que é você aceitar que a sua nação seja consagrada a um ídolo? Uma maluquice que não existe, que nunca existiu, mas nós estamos sob esta maldição. Entre tantas coisas, 2 carnavais botaram a imagem do Filho de Deus no meio do carnaval da Sapucaí, numa cruz, apanhando do diabo, e todo mundo sambando, no meio do samba, e todo mundo batendo palma, rindo e cantando, e o diabo batendo nele. Quem está fazendo isso com o Filho de Deus somos nós, não é o diabo. Então, tantas coisas, há muito tempo, que nós vemos as coisas acontecerem no Brasil, nós temos pecado sim. O que está acontecendo no Brasil, eu sei que não é julgamento, ainda não é julgamento de Deus, mas nós merecemos pior do que está acontecendo. Infelizmente, eu estou ali, é a minha nação, vocês não têm noção do que eu sei, porque se eu abrir a boca eu vou presa, ou então amanhã meu filho está morto. Mas chegar diante de Deus para confessar, olhe este homem, há mais de 75 anos na Babilônia, e confessando os pecados do povo dele. Ele se colocou no meio do povo. Quantas vezes nós vemos intercessão assim? O que é ser um intercessor? É ser um árbitro, é ficar entre dois. Você vê no livro de Jó ele dizer, porque não havia árbitro que colocasse a mão entre nós ambos. Você se lembra de Moisés? Quando o povo construiu aquele bezerro de ouro, ele estava no monte com Deus. Estava lá. Deus diz para ele, Moisés, desce. Desce, porque o teu povo que tu fizeste sair do Egito depressa se corrompeu. Eles construíram um bezerro de ouro e estão adorando. Parece que Moisés não viu a gravidade. Quando ele chegou lá embaixo, que ele viu aquela bacanal, ele quebrou as tábuas da lei, porque ele viu que ali era quebra de aliança.
Ele sabia que o resultado da quebra de aliança é morte. Sabemos de tudo o que ele fez. E depois, ele vai se encontrar com Deus. E quando chega lá, ele diz para Deus: eu sei que o povo cometeu grave pecado, construindo para si um bezerro de ouro. Mas agora, perdoa o pecado desse povo. Ou se não, risca o meu nome do livro que escreveste. O que é que Moisés estava dizendo a Deus? Eu não estava no meio deles. Eu estava lá contigo. Eu não fiz. Mas eu pertenço a esse povo. Eu sei que eles merecem morte, porque quebra de aliança resulta em morte. Mas eu não posso viver sem este povo, porque eu amo. Está vendo? Deus perdoou o povo por causa da intercessão de Moisés. Quando você for interceder, você tenha no coração a certeza de que você ama a sua pátria. Quando você for interceder pelos Estados Unidos, precisa ter no coração a certeza de que você ama os Estados Unidos. É preciso você colocar o amor por base em tudo o que você faz. Você lembra quando Lázaro estava doente? Que Maria e Marta mandaram um mensageiro falar com Jesus? O mensageiro desceu da Judéia para Galiléia porque a situação era crítica. Lázaro estava morrendo e precisava de uma ação rápida. Quando ele chegou lá, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Ele não disse aquele que te ama. Ele disse aquele a quem tu amas. Olha a base da intercessão. Quantas vezes você vai orar por um filho e você diz: oh, Senhor, eu te amo. Não ore em cima do seu amor por Deus. Ore em cima do amor de Deus por você ou pelo seu filho. Senhor, eu estou diante de ti pelo fulano de tal que tu formaste no meu ventre e que tu amas, porque isso é a verdade eterna. Você começa com a verdade. Daniel aqui está confessando o pecado dele como nação, o pecado da nação, porque a nação toda pecou. E quando chega só no versículo 17, então é que ele vai começar a petição. Até agora ele está confessando o pecado e reconhecendo a bondade, a fidelidade, a misericórdia de Deus. E agora no versículo 17, ele diz: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Você viu o quanto
ele confessou o pecado, ele ficou confessando desde o versículo 4. Só no versículo 17, ele começou a pedir. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e só pedimos? E ainda dizemos, mas Jesus me incentivou a pedir. Sim, lógico, por que não? É verdade. Mas ele espera, quando ele nos ensina a orar, ele nos ensina a chegar diante de Deus, dizendo a Deus quem é Deus. Agora, diante dessa conduta, você vai ver que no versículo 21, ele vai ser interrompido. No versículo 20 diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha e repete, falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Olhe bem, olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo. Ele estava orando. Estava na hora do sacrifício e Daniel ainda orava. Ele foi interrompido. O anjo Gabriel é aquele anjo que assiste na presença de Deus. Ele interrompeu a oração de Daniel para falar com Daniel. Que coisa maravilhosa. Ele foi interrompido durante a oração, na hora do sacrifício, porque ele tinha uma resposta para Daniel. E ele diz, olha o que ele vai dizer. Ele, no versículo 22, Daniel diz, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Você está aí na congregação, você está aí orando, é hora do sacrifício. Vem cá. Ele queria instruir-me. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. No princípio das súplicas, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e atende a visão. Então, você viu o que aconteceu? O povo estava assolado no cativeiro. Eles estavam com a vida toda arruinada, toda em desordem. Muitos deles já tinham assumido a adoração aos deuses da Babilônia, mas havia uma promessa de Deus. Essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos, então era 70 anos. Se o povo piorasse, se o povo melhorasse, era 70 anos. E era em cima desta palavra de Deus que Daniel orava. E ele confessou o pecado. E ele adorou. E agora o anjo vem trazer a resposta. No versículo 12 do capítulo 10, você vai ver uma coisa. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Entendeu? Você compreendeu, meus irmãos? Deus ouve. Deus que não ouve a ídolos, que tem ouvidos, mas não ouve. Deus sempre ouve. Mas Deus imediatamente tomou
providências. Ele mandou a resposta, você vê o anjo dizer para ele. Daniel, homem muito amado, você diz, irmã, mas Daniel era muito amado. Nunca se esqueça que Daniel não era filho e você é. E você é. Você é até morada do Espírito Santo. E por causa das tuas palavras é que eu vi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você entendeu aqui? Quando você dobra o joelho para orar, para buscar a Deus, para se humilhar, o que está acontecendo? Uma revolução nas regiões espirituais. Porque se eu fosse o diabo, eu ia impedir você de orar. Porque quando nós oramos, nós agradamos o coração do nosso Pai. A nossa oração, no capítulo 8 de Apocalipse, diz que ela perfuma a presença de Deus no seu trono. Assim, o anjo está dizendo aqui para ele, assim, logo no primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, lá vem Gabriel trazer a resposta. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eu não quero estabelecer nenhuma linha teológica. Mas eu sei, e você sabe, e nós sabemos, que existe o principado do mal sobre a Pérsia e sobre a Grécia, porque está escrito aqui no versículo 20. Ele me disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Eu me lembro de já ter falado sobre isso aqui, quando nós fizemos uma série de batalha espiritual. Existe sobre os céus da Pérsia um principado do mal. Um principado é um território governado por um monarca que não é rei, ele é príncipe. Ele tem um rei sobre ele. E o rei sobre esse príncipe é o próprio Satanás. Ele estabelece principados. O principado é o território governado por um príncipe. Nós temos poucos principados aqui no Ocidente. Nós temos o Vaticano, cujo príncipe é o Papa. Nós temos o Principado de Mônaco, cujo príncipe é o Grimaldi. Temos o Principado de Gales, cujo príncipe agora é William. É isso que eu sei. No Oriente tem muitos principados que nós chamamos emirados, porque o príncipe é chamado de emir. Kuwait, Abu Dhabi, Dubai, Bahrein, Catar, Omã, são emirados. Esses emirados são territórios grandes, normalmente eles não têm exércitos. O Kuwait, eu sei que tem uma polícia montada, que eu gostava de ir lá para ver, porque os cavalos são lindos, com arreios de ouro. Então, aqui, o anjo Gabriel fala sobre o principado da Pérsia. Um principado, ele tem as suas potestades. Potestades são exércitos, são poderes. Cada exército tem os seus domínios, os seus dominadores ou governadores. E os governadores têm as suas forças espirituais do mal. Quando isso tudo no plano espiritual, quando Daniel
começa a orar. Deus manda o anjo Gabriel trazer a resposta. O principado coalha as regiões celestiais sobre a Pérsia, porque Daniel estava na Pérsia. E eles não deixavam o anjo descer. Não vai descer. A resposta não vai chegar. Deus olhou, está lá o anjo, 7 dias lutando, e Daniel orando. Deus deixou passar mais 7 dias. O anjo lutando, Daniel orando. 21 dias. O anjo lutando, Daniel orando. Aí Deus disse, Miguel, vai lá. Miguel chegou lá, acabou. O anjo desceu. Que tal se fosse você no lugar de Daniel? Orou, primeiro dia, jejuou, segundo dia, uma semana. Não deve ser da vontade de Deus. Está orado. Quando o anjo chegasse, cadê Daniel? Cadê você? Já tinha saído do lugar da oração. Já tinha desistido. Já tinha desistido. Preste atenção. Quando você vê, no capítulo 9 de Atos, quando Jesus Cristo fala com Ananias, ele disse, Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que fique curado da sua doença, da sua cegueira. Jesus Cristo deu o endereço certinho e disse que Paulo estava orando. Que tal se Paulo dissesse, já orei, agora está orado, acabou. Ananias ia chegar lá e cadê o cego? A cura chegou, mas o cego não estava lá. Quantas vezes você faz isso? Você desiste. Você desiste de orar. Existem coisas, eu não sei porquê, em que você precisa insistir na oração. Precisa. Você lembra que Deus diz, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas que não se cansam de clamar, nem de dia, nem de noite. Ou vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor sobre a terra. Nós precisamos continuar orando até que Deus simplesmente deixe claro que aquilo ele não vai dar. Até que Deus abra o nosso coração, porque na hora que você está orando, irmã, será que eu estou orando errado? Não existe oração errada, existe a pessoa errada a quem você ora. Porque às vezes você construiu um Deus para você. Um Deus que pode ser manipulado. Um Deus que existe para fazer a sua vontade. Um Deus que não está nem aí para o seu pecado. Cuidado. Deus diz, eu não tenho o braço encolhido que não possa salvar, nem surdo os ouvidos que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não... Mas eu vou tirar. Então, nós precisamos saber, primeiro de tudo, você viu que Daniel confessou pecado? Pecado faz separação. Pecado faz separação. Você vê na oração de Salomão, quando ele fez a dedicação do templo,
qual foi a resposta de Deus? Se o teu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ora, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, qual é a consequência? Ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Mas tem um caminho. Por que será que nós pensamos que de uma hora para outra Deus baixou o padrão? Deus é santo. Porque agora é assim. Deus é. O nome dele é Eu Sou. Nós precisamos saber que grande parte das nossas orações nem atingem o trono de Deus. Por quê? Porque nós vamos fazendo errado. Nós achamos que porque somos filhos de Deus, então Deus se tornou o nosso servo. Não. Deus continua sendo Deus. Quando nós olhamos aqui, nós vemos tão claro o anjo Gabriel dizer para Daniel: logo que tu começaste a confessar, que tu começaste a voltar o coração para Deus, que tu começaste a buscar a Deus com o teu coração, logo no princípio foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aqui nós vemos como Satanás está atento à oração de um filho de Deus. Satanás é espírito. Satanás é espírito, ele está atento ao que chega no trono de Deus. Isso não é para você ter medo, mas é para saber que se Deus mandou a resposta para Daniel e Satanás aguçou o principado da Pérsia, por que ele não vai tentar interferir? A resposta que vem para você. Você só precisa chegar diante de Deus com humildade para pedir. Eu me lembro que eu fiquei 18 anos orando por um carro. Eu precisava de um carro. Eu precisava de uma picape. Eu tenho um projeto, sou eu que compro tudo. Era supermercado, tudo. E eu tinha um Gol. Depois melhorei a situação, ganhei uma Paraty. E orando, eu dizia: Senhor, eu sei que é o Senhor que me dá, porque eu não compro o carro, eu ganho. O Senhor manda alguém me dar. Mas, Senhor, o carro é pequeno, todo mundo vê menos o Senhor. Que eu preciso de um carro maior. Eu preciso, Senhor. Olha que eu tenho que fazer supermercado de 2 vezes no mesmo dia. Ó, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor pode fazer alguma coisa. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor pode. Agora o Senhor não chegou na hora de fazer. Tem misericórdia. Eu fazia de tudo. E Deus, 18 anos, tinha dias que eu pedia 5 vezes por dia. Eu estava ali. Era a última coisa antes de dormir, a primeira quando acordava. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que pode me dar um carro. Eu começava assim. Um dia, eu ganhei o carro. Eu estava pedindo a Deus uma picape, cabine dupla. É terrível, né? Eu queria uma picape, cabine dupla. No dia que eu ganhei, eu não sabia o que fazer com ela, porque ela era automática, eu nunca tinha entrado para dirigir um carro automático. 18 anos. 2009. Estamos em 2026. Continuo com ela.
porque Deus me provou. Aí você queria um carro tão caro, agora não tem dinheiro para trocar. Mas a picape está ótima. O que eu quero dizer é o seguinte: você não pode desistir. Se você sabe da sua necessidade e você sabe que Deus gosta de suprir a sua necessidade, você continua pedindo, mas nunca esqueça de fazer como Jesus disse, que seja feita a tua vontade, mas se for possível, faz a minha. Nós estamos precisando saber como chegar para Deus. Meus irmãos, Deus não é nosso coleguinha. Deus não é nosso coleguinha. Você viu Daniel orando, um pecador que nem eu e que nem você. Daniel. E os céus em guerra. Deus usou um anjo, usou um arcanjo, porque a Bíblia fala de 2 arcanjos na Bíblia. Um, Lúcifer, que virou Satanás, e o outro é Miguel. Deus mandou um arcanjo, chegou lá, acabou. Ele desceu. Então, como é que você está orando? Como é que você está orando? De que forma você chega para Deus? Com a intenção de uma oração. Com a intenção de uma oração. Separe tempo, meu irmão. Você tem tempo para outras coisas. Se você diminuir 15 minutos do seu tempo de dormir, você vai ganhar tanto. Pare diante de Deus. Respire. Nem que você passe 3 minutos dizendo, Pai. Pai. Não é que Deus não esteja lhe ouvindo, é que o seu coração precisa sossegar. Você vê que quando uma criança está no seu colo, ela esperneia, 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 ela está no seu colo, até que ela vai sossegando e ela dorme. Então, quando você chega diante de Deus propositadamente, a sua mente está em movimento. Você está agitado. Você lembra de Elias no monte? Foi para falar com Deus, entrou na caverna e haja vento forte, e haja terremoto, e haja fogo. Depois disso tudo, o cicio suave e tranquilo. Aí ele ouviu a voz de Deus. Quantas vezes você não se prepara? Você nem espera que haja o mover aqui dentro. Mas, irmã, como é que Deus fala? Falando. Mas eu vou ouvir a voz, Samuel, Samuel. Aquilo foi com Samuel. Com você é um ouvir. Pode ser que você ouça a voz. Mas Deus tem o seu jeito de convencer pelo seu espírito sobre a resposta que ele está mandando. Quantas vezes nós nos reunimos para orar e nós falamos e falamos. E Deus diz, e eu? Ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me ouvir falar. Quantas vezes nós entramos numa batalha sem colocar a armadura? Olha aqui. Quando você entra numa guerra, você entra com a arma ofensiva. Você tem que ter uma arma ofensiva. Porque se você coloca o cinto da verdade que lhe defende dos enganos, a couraça de justiça que lhe garante saúde física, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, que lhe coloca em paz com Deus e com todos, você levanta o escudo da fé que lhe defende contra os dardos inflamados do maligno.
Coloca o capacete de salvação que defende os seus pensamentos, a sua mente, a sua memória. Você está todo protegido. Todo. Mas com que é que você ataca o inimigo? Com a espada do Espírito. A espada do Espírito não é a sua palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Está escrito. Você vê Jesus, o próprio Jesus, quando estava no deserto, foi tentado pelo diabo. O que é que Jesus dizia? Está escrito. E ele usava a palavra que está escrito, meus irmãos, a palavra escrita. É a palavra de Deus, não é a minha. Não é a minha, é a palavra de Deus. Quantos versículos você botou para dentro ano passado? Quantos versículos você memorizou? Eu estava hoje lendo de manhã, capítulo 17 do profeta Jeremias, e eu cheguei, assim diz o Senhor: bendito homem, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, aparta o seu coração do Senhor. Ele será como o arbusto solitário no deserto. E vai dizendo as coisas. E eu fiquei ali, parado. Hoje de manhã eu fiquei ali, só nesse capítulo. E depois vem bendito o homem que confia no homem. Tudo bem. Eu fiquei pensando, quanto nós temos trazido de palavra para o nosso coração. Quantos versículos você memorizou para você atacar no mundo espiritual? Ora, se o principado da Pérsia se levanta contra um anjo de Deus, como Gabriel, que assiste na presença de Deus, o que ele não faz aqui com um crente que está chamando Deus de Pai e não conhece a palavra de Deus? Teve um caso agora, acho que foi em Gana, de um homem, para mim ele é doente mental, que resolveu que ele é profeta. E disse que Deus falou com ele que ia mandar dilúvio. Olha, você vê, eu acho que ele era doente, que ele é doente mental, e ele é jovem. A Bíblia diz que a aliança de Deus com Noé, nunca mais enviarei dilúvio. Quer dizer, todas as pessoas que seguiram este homem não leram. Para você ver a que ponto nós chegamos, a miséria em que nós nos encontramos. Uma pessoa vem e diz que Deus falou para fazer o que Deus já escreveu que não vai fazer, e todo mundo vai. Quando chega no dia 25 de dezembro, que Deus não mandou o dilúvio, ele diz que Deus falou com ele que ia dar mais uma chance para o povo. Eu vi um povo correndo atrás dele, e eu gritava da televisão que eu queria que pegasse ele e desse uma surra. Uma surra, matar não, mas uma surra precisa. O que eu estou dizendo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para orar. Você viu como Daniel teria orado se ele não tivesse ido ler a palavra de Deus? Quando você vai ler a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer que você ore na terra. E aí você vai orar em linha com a vontade de Deus. Orar é falar, é dizer. Você vê Daniel aqui no versículo 4, quando ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse.
disse: abri a boca, falei. Você pode estar onde você quiser. Você pode estar no grupo. Você pode estar sozinho. Jesus Cristo disse assim: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai Nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai, que te ouve em secreto, te recompensará. Entre no seu quarto. Porque tem coisas da sua vida que você não quer que o povo saiba. Então você entra no escondidinho, senta e diz: Pai. Começa a levar o seu coração devagar. Começa a reconhecer a presença de Deus e quem Ele é. Começa a agradecer, porque apesar de todos os percalços, Ele estendeu a mão poderosa para você, porque Ele é bom. Fala dos atributos de Deus para Ele. É tão bonito o momento em que aqueles magos, quando viram a estrela do rei de Israel, partiram para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles procuravam onde estava o recém-nascido rei dos judeus, porque nós vimos sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Eu acho isso lindo. Eles atravessaram o deserto, vieram de camelo, com as comitivas dele, e água, e comida, e tudo, armando e desarmando tendas, por um objetivo: adorá-lo. E quando chegaram lá, nós sabemos, foram indicados para ir para Belém, e a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Mateus, entrando na casa, viram o menino com sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Eles não adoraram a mãe, eles adoraram o menino. Prostrando-se, o adoraram. Você sabe essa prostração como é? Naquela época, quando uma pessoa se prostrava, ela deitava o corpo todo. A Bíblia diz cara no pó. Porque ela se fazia um com o pó. Diante de ti, eu e o pó somos uma coisa só. Ele reconheceu que ele é pecador, que ele é criatura. Os magos, eles se prostraram, reconheceram a inferioridade deles, eles adoraram, abriram a boca em elogios, em reconhecimento, ofertaram, e depois eles foram embora, de volta, caminho deles, lá para o lugar onde eles moravam, que até hoje o povo fala tantas coisas, mas o fato é que eles foram embora. O que eu quero dizer, nós precisamos ter consciência do que nós estamos falando quando dizemos, vamos orar. Vamos orar. O pessoal agora tem uma mania do celular. Tudo bem. Não é pecado. Então a pessoa abre o celular, você não sabe onde é que ela está. Mas você também não tem que julgar. Mas será? Se você não está com um paciente, você é médico, está com um paciente lá no CTI, quase para morrer, você pode ser chamado, mas fora disso. Daqui a pouco toca o mafioso, uma pessoa depressa. Você está diante de quem? Você tem consciência do que você está fazendo? Tem consciência? Se você estivesse falando com o presidente Trump, duvido que você fosse atender telefone. Talvez não precisava nem ser o
presidente Trump, o seu patrão para quem você trabalha aqui? Você ia deixar o telefone para atender depois. Que se dane, eu estou diante de uma pessoa importante. Mas Deus não é. Olhe o que você está declarando para Deus. O Senhor pode esperar. O que foi? Eu vi uma vez numa igreja. Os diáconos estavam passando com o pão e o cálice. O cara, com o telefone aqui, ele fez assim. Só um pouquinho. Obrigado. Alô? Sim, eu estou aqui. É que está na ceia. Tomou a ceia? O que é que a ceia representa para ele? Eu fiquei olhando para aquele homem. Eu fiquei olhando. Eu tive vontade de gritar. Porque não discerne. Não discerne. Nós não discernimos mais a adoração. Não discernimos mais o louvor. Não discernimos mais o reino. E é durante o período de oração que nós vamos exercitar o nosso retorno para Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quem é? Porque na maioria das vezes nós criamos um deusinho para nós. Quando eu vejo certas pessoas dizer assim, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, eu digo, Deus deles é muito tagarela. Quando você vê o profeta Jeremias, não digo profeta Elias, em 3 anos Deus falou com ele rapidamente 4 vezes e pronto. Tem horas que eu fico pensando, será que a coisa está tão difícil que as pessoas não têm mais prazer de falar com o Pai? Quantas pessoas me dizem, irmã, é tão difícil, porque eu falo, mas eu não tenho retorno. Mas é porque você fala. Se você orasse, o retorno viria. A alegria, o prazer, a paz que inunda o seu coração é incomparável, é incalculável. Nem sempre você vai ouvir chegar Gabriel e dizer, Dimeia, mulher muito amada, logo que tu aplicaste o coração a te humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vi. Você não precisa disso. Mas você tem hoje. Você faz parte do povo único na terra que pode adorar. Sabe por quê? Jesus falou isso em João 4, com a mulher samaritana. Ele disse, mulher, vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura. Preste atenção. Até o dia de Pentecostes, de madrugada, ninguém podia adorar. Porque tinha a verdade, a palavra, Jesus deixou. Mas o Espírito ainda não tinha vindo. A partir do momento que vem o Espírito entra no seu coração, agora você tem a palavra e o Espírito, então você pode ser o verdadeiro adorador. O adorador que adora em espírito e em verdade. Você se prostra, você chega e diz, Pai, eu quero lhe falar, mas não sei o que falar. A mulher lá na igreja falou tanto de oração. Ela falou da oração de Daniel. Eu não sei como fazer. Como é que eu posso orar? Será
que eu vou ficar aqui sem encontrar uma palavra? É possível que o Espírito traga o único versículo que você já memorizou. E você diz esse versículo e começa a conversar com o Pai a respeito desse versículo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Então não vai faltar problema, não vai faltar alegria, não vai faltar tristeza, não vai faltar aborrecimento, não vai faltar nada. Significa que o Senhor é meu pastor, mas quem vai andar no vale da sombra da morte sou eu. Não é ele? Está escrito. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Lógico que você teme, mas significa que você não vai ser vencido pelo medo. Você, no vale da sombra da morte, vai ter certeza que você tem um dono, você tem um proprietário que lhe comprou, que cuida de você, mas quem vai estar atravessando o vale da sombra da morte é você. Você precisa começar. Eu digo que é botar os pés no território da oração. Chega para o seu Pai do céu e diga: Senhor, eu quero orar, eu quero falar com o Senhor, eu quero desenvolver este relacionamento. Não sei por onde começar. Começa a pedir o Espírito Santo. Diz: Espírito Santo, eu vou lhe pedir o dia todo, eu vou, para o Senhor me ajudar, para o Senhor abrir o meu coração. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor quer, mas eu não estou conseguindo entender. Ele vai começar a operar na sua vida. Você pode ter certeza, porque o Espírito Santo, ele quer que você saiba que ele está cuidando de você. Orar é aguçar o seu interesse em se comunicar com Deus. Você começa a trazer os problemas que inquietam o coração de Deus diante dele. Por quê, irmã? Porque os céus são os céus do Senhor. A terra deu a ele, aos filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Então, se eu sou da terra, eu levo os problemas da terra para ele. Eu levo os problemas da minha família. Eu levo petições da minha igreja, da minha cidade, do meu bairro. Sou eu que chego com isso tudo diante de Deus, intercedendo, pedindo e dizendo a ele: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bom. E eu começo a dizer: expresse. Oração precisa expressão. Quando você lê a Bíblia, pegue o trecho do que você leu e chegue diante de Deus com aquele trecho. Senhor, Deus, meu Pai, está escrito na Bíblia, foi o Senhor que falou. Eu gosto muito, deixa eu dizer para vocês, das orações de Jeremias. Jeremias tem orações que para mim parecem oração de criança. Por exemplo, no versículo do capítulo 14, ele diz: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Quantas vezes o Deus rejeita as orações de Jeremias e Jeremias continua orando?
E ele continua pedindo, e ele continua insistindo, e Deus chega a um ponto que diz para ele: Jeremias, não intercedas por este povo, não levantes por ele clamor nem oração, porque eu não te ouvirei. Ele diz. Você não está vendo o que eles estão fazendo? O profeta diz: mas Senhor, continua intercedendo. Apesar de saber que não merecemos nada de Deus, continue orando. Não pelo nosso merecimento, mas pelos atributos de um Deus que se compraz no perdão. Tudo o que Deus fez e faz é para que nos arrependamos, para poder entrar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém. Ó Senhor Deus nosso Pai, nós sabemos que o Senhor colocou no nosso coração o espírito da oração, o espírito da intercessão. E quando o Senhor colocou o seu espírito em nós, o Senhor estava nos conectando com o Senhor de forma magistral. Obrigado, Senhor, por este acesso. Obrigada pelo caminho que o Senhor abriu. Obrigada pela providência que o Senhor tomou a nosso respeito. O Senhor abriu um caminho direto em que podemos falar com o Senhor, em que podemos olhar para o Senhor, pedir, interceder, clamar, pedir perdão 24 horas por dia. Porque o Senhor é o Deus que perdoa. O Senhor é o Deus que ampara. O Senhor é o Deus que supre. O Senhor é o Deus que ama. E pela sua misericórdia incomparável e infinita, o Senhor já entregou para nós o seu reino. Foi Jesus que disse: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. O Senhor nos deu o seu próprio Filho, rasgado numa cruz. O Senhor nos deu o seu Espírito. E quando pensamos nisso, que mais nós podemos querer do Senhor? Portanto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos na sua presença para lhe agradecer pela sua bondade e misericórdia, lhe agradecer pela sua paciência, Senhor, e lhe pedir que o Senhor crie em nós um desejo maior de buscá-lo, e de buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que o Senhor seja encontrado de nós. E nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém.